Dia 5 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 4, 1, 5, 31, Marcos 12, 18, 37, Salmos 48, 1, 14, Provérbios 10 horas e 26. Números 4, 1 e 49. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Versículo 2. Façam um censo dos coatitas dentre os levitas, pelos seus clãs e famílias. Versículo 3. Todos os homens de 30 a 50 anos que estiverem em condição de servir, para trabalhar na tenda do encontro. Versículo 4. Este é o trabalho dos coatitas na tenda do encontro, cuidar das coisas santíssimas. Versículo 5. Quando o acampamento tiver que se mover, Arão e os seus filhos entrarão e tirarão o véu protetor e cobrirão a arca da aliança com ele. Versículo 6. Depois colocarão sobre ela uma cobertura de couro, estenderão um pano totalmente azul por cima e colocarão as varas da arca no lugar. Versículo 7. Sobre a mesa da presença estenderão um pano azul e colocarão sobre ela os pratos, as tigelas, as vasilhas para as ofertas de bebidas e a tigela para as ofertas derramadas. O pão da presença estará sempre sobre a mesa. Versículo 8. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e, por cima, uma cobertura de couro, e colocarão as varas da mesa no lugar. Versículo 9. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro, as suas lâmpadas, os seus cortadores de pavio, os seus apagadores e todos os seus jarros de azeite usados no seu serviço. Versículo 10. Depois enrolarão o candelabro e todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão sobre uma padiola. Versículo 11. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com uma cobertura de couro, e colocarão as varas do altar no lugar. Versículo 12. Pegarão todos os utensílios usados no serviço do santuário, enrolarão num pano azul, cobrirão com uma cobertura de couro e os colocarão sobre uma padiola. Versículo 13. Removerão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano roxo. Versículo 14. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados no seu serviço, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias e todos os utensílios do altar. Estenderão sobre ele uma cobertura de couro e colocarão as varas do altar no lugar. Versículo 15. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os objetos sagrados e todos os utensílios do santuário, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão para carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas, para que não morram. Essa é a responsabilidade dos coatitas na tenda do encontro. Versículo 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo azeite para a luz, o incenso aromático, a oferta regular de cereal e o óleo da unção. Ele será responsável por todo o tabernáculo e por tudo que nele há, tanto dos objetos sagrados como dos seus utensílios. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Versículo 18. Não deixem que o clã coatita seja eliminado dentre os levitas. Versículo 19. Façam o seguinte para que eles vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu trabalho e o que deverá carregar. Versículo 20. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um momento, para que não morram. Versículo 21. O Senhor disse a Moisés. Versículo 22. Faça também um censo dos gersonitas, pelos seus clãs e famílias. Versículo 23. Conte todos os homens de 30 a 50 anos, que estiverem em condição de servir, para trabalhar na tenda do encontro. Versículo 24. Este é o trabalho dos clãs gersonitas, o que deverão fazer e carregar. Versículo 25. Eles carregarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura de couro que está por cima, a cortina da entrada da tenda do encontro. Versículo 26. As cortinas do pátio, a cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Eles farão tudo o que for necessário em relação a essas coisas. Versículo 27. Todo o trabalho dos gersonitas, tudo que deverão fazer e carregar, será feito sob a direção de Arão e dos seus filhos. Vocês designarão a eles a responsabilidade de tudo que deverão carregar. Versículo 28. Essa é a função dos clãs gersonitas na tenda do encontro. A sua responsabilidade estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Versículo 29. Conte também os meraritas, pelos seus clãs e famílias. Versículo 30. Conte todos os homens de 30 a 50 anos, que estiverem em condições de servir, para trabalhar na tenda do encontro. Versículo 31. Essa é a responsabilidade deles no serviço da tenda do encontro, carregar as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as colunas e as bases. Versículo 32. As colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e tudo o que for necessário para o seu serviço. Designem a cada um que deverá carregar. Versículo 33. Essa é a função dos clãs meraritas, todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Versículo 34. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, pelos seus clãs e famílias. Versículo 35. Todos os homens de 30 a 50 anos, que estiveram em condições de servir, para trabalhar na tenda do encontro. Versículo 36. O número deles, pelos seus clãs, foi 2.750. Versículo 37. Esse foi o total dos coatitas que trabalharam na tenda do encontro, contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Versículo 38. Os gersonitas foram contados, pelos seus clãs e famílias. Versículo 39. Todos os homens de 30 a 50 anos, que estiveram em condições de servir, para trabalhar na tenda do encontro. Versículo 40. O número deles, pelos seus clãs e famílias, foi 2.630. Versículo 41. Esse foi o total dos gersonitas que trabalharam na tenda do encontro, contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor. Versículo 42. Os meraritas foram contados, pelos seus clãs e famílias. Versículo 43. Todos os homens de 30 a 50 anos, que estiveram em condições de servir, para trabalhar na tenda do encontro. Versículo 44. O número deles, pelos seus clãs, foi 3.200. Versículo 45. Esse foi o total dos meraritas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Versículo 46. O total dos levitas contados por Moisés e Arão e pelos líderes de Israel, pelos seus clãs e famílias. Versículo 47.
todos os homens de 30 a 50 anos, que estiveram em condições de servir e de trabalhar na tenda do encontro. Versículo 48, foi 8.580. Versículo 49, conforme a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés, cada um foi designado ao seu trabalho e ao que deveria carregar. Assim foram contados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 5, 1:31. Versículo 1, o Senhor disse a Moisés. Versículo 2, ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver uma infecção na pele ou uma descarga, ou que se tornou impuro por tocar em um cadáver. Versículo 3, tanto homens como mulheres vocês mandarão para fora do acampamento, para que não contaminem o acampamento, onde eu habito no meio deles. Versículo 4, os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles os mandaram para fora do acampamento. Versículo 5, o Senhor disse a Moisés. Versículo 6, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado contra outra pessoa, pecando assim contra o Senhor, essa pessoa será culpada. Versículo 7, ela confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 ao valor e o dará à pessoa contra quem pecou. Versículo 8, mas, se essa pessoa não tiver parente próximo a quem se possa fazer a restituição, esta será dada ao Senhor, para o sacerdote, além do carneiro com o qual se fará propiciação pelo culpado. Versículo 9, todas as contribuições sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote lhe pertencerão. Versículo 10, as coisas sagradas de cada um serão suas, o que alguém der ao sacerdote pertencerá a ele. Versículo 11, o Senhor disse a Moisés. Versículo 12, diga aos israelitas, se a mulher de um homem se desviar e lhe for infiel. Versículo 13, e outro homem se deitar com ela, sem que seu marido saiba, e ela se contaminar secretamente, sem que haja testemunhas contra ela, pois não foi pega em flagrante. Versículo 14, e se o ciúme se apoderar do marido e ele suspeitar da sua mulher, mesmo que ela não tenha se contaminado. Versículo 15, o marido trará a sua mulher ao sacerdote, com uma oferta de 1/10 de efa de farinha de cevada. Ele não derramará azeite nem colocará incenso sobre ela, pois é uma oferta de cereal por ciúme, uma oferta memorial que traz a iniquidade à lembrança. Versículo 16, o sacerdote fará a mulher se aproximar e a colocará diante do Senhor. Versículo 17, depois o sacerdote pegará a água santa num vaso de barro, do pó que estiver no chão do tabernáculo, colocará um pouco na água. Versículo 18, o sacerdote fará a mulher se colocar diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará a oferta memorial nas suas mãos, a oferta de cereal por ciúme. Na mão do sacerdote estará a água amarga que traz maldição. Versículo 19, então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum homem se deitou com você, e se você não se desviou e não se contaminou enquanto estava sob a autoridade do seu marido, esta água amarga que traz maldição não lhe fará mal. Versículo 20, mas, se você se desviou e se contaminou, e se outro homem que não é o seu marido se deitou com você. Versículo 21, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esta maldição, que o Senhor faça de você uma maldição e um juramento entre o seu povo, fazendo a sua coxa definhar e o seu ventre inchar. Versículo 22, que esta água que traz maldição entre no seu corpo, fazendo o seu ventre inchar e a sua coxa definhar. Então a mulher dirá, amém, amém. Versículo 23, o sacerdote escreverá essas maldições num rolo e as lavará na água amarga. Versículo 24, ele fará a mulher beber a água amarga que traz maldição, e a água que traz maldição entrará nela para causar amargura. Versículo 25, o sacerdote pegará das mãos da mulher a oferta de cereal por ciúme, a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Versículo 26, o sacerdote pegará um punhado da oferta de cereal como memorial e o queimará no altar, depois fará a mulher beber a água. Versículo 27, quando ele fizer beber a água, se ela tivesse contaminado e sido infiel ao seu marido, a água que traz maldição entrará nela e causará amargura, o seu ventre inchará, e a sua coxa definhará. A mulher se tornará uma maldição no meio do seu povo. Versículo 28, mas, se a mulher não tivesse contaminado e for pura, ela estará livre e poderá ter filhos. Versículo 29, essa é a lei sobre o ciúme, quando uma mulher, estando sob a autoridade do seu marido, se desviar e se contaminar. Versículo 30, ou quando o ciúme se apoderar do marido e ele suspeitar da sua mulher, o sacerdote a colocará diante do Senhor e aplicará a ela toda esta lei. Versículo 31, o marido estará livre de culpa, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Marcos 12, 28, 34. Versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se, os ouviu discutindo, percebendo que Jesus lhes tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Versículo 29. Jesus respondeu, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Versículo 31. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Versículo 32. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre, tens razão ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Versículo 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Marcos 12, 35, 37. Versículo 35. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Versículo 36. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Versículo 37. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? A multidão ouvia com prazer. Salmos 48, 14. Versículo 1. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Versículo 2. O seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Versículo 3. Deus, nos seus palácios, revelou-se como uma fortaleza. Versículo 4. Vejam, os reis se uniram e avançaram juntos. Versículo 5. Quando viram a cidade, ficaram pasmos, fugiram aterrorizados. Versículo 6. O pânico se apoderou deles. Sentiram dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Versículo 7. Tu os destruíste como destroços os navios de Tarsis com o vento oriental. Versículo 8. Como temos ouvido, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a torna segura para sempre. Versículo 9. Dentro do teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal. Versículo 10. Como teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Versículo 11. Alegre-se o monte Sião, regozijem-se a cidade de Judá por causa dos teus juízos. Versículo 12. Percorram Sião, caminhem ao seu redor, contenham as suas torres. Versículo 13. Observem as suas muralhas, examinem os seus palácios, para que vocês possam contar às gerações futuras. Versículo 14. Que este é o nosso Deus para todo sempre. Ele nos guiará para sempre. Provérbios 10:26. Versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.